graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. E eu gostaria de refletir nesse texto nessa noite com os irmãos. Nesse momento eu queria pedir mesmo a concentração dos irmãos aqui. Amém? Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 20 em diante. Acharam? Então é fácil achar Gênesis 1, não é? Então tá bom. Vamos lá, verso 20 diz assim: Disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da extensão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e amanhã o dia 5º. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia 6º. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no 7º dia sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Toda planta do campo ainda não estava na terra, toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a terra. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista,
e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali há bdélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é o Gion. Esse é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Hidekel, que este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, e todas as aves dos céus os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem, o varão, o pai e a mãe, e apegar-se-á, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma carne. Ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. Essa palavra que eu quero refletir com você nessa noite, o texto é um pouco longo, porém eu quero fazer uma reflexão em cima dessas realidades de Gênesis. Porque aqui em Gênesis a gente tem o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Eu acho que não há um livro que revele com tamanha clareza o propósito do Evangelho do que Gênesis. E nós vemos isso a partir da criação. Porque na criação fica nítido o que Deus quer. Gente, Deus não é de enrolação. Deus, ele é claro nos seus propósitos. E a Bíblia revela isso de uma forma muito clara. Quando da criação, Deus traz uma ordem, uma ordenação, uma organização. E nós vemos isso a partir do Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1. Quando a Bíblia diz que o Senhor Deus criou os céus e a terra. Quando a Bíblia diz que Deus criou, ela não está apenas dizendo que Deus é o responsável pela criação, mas Ele está dizendo que há alguém que pensa, e toda a criação vai ser formada a partir da mentalidade de Deus, a partir da idealização de Deus. E aí a criação, ela vai sendo montada dentro da estratégia de Deus. Então quando eu leio Gênesis, quando eu leio sobre a criação, quando eu leio sobre os 7 dias de criação, os 6 dias de criação e o 7º de descanso, eu tenho que entender que há uma ordem, há um pensamento de Deus nesse negócio. Como é que Deus criou? Como é que Deus trabalha? Então eu vejo na criação a ação do Evangelho. Por exemplo, a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus manda se manifestar, não criar, mas se manifestar, é o quê? A luz. Porque esse termo raiar, haja luz, haja, essa palavra haja significa torne-se, manifeste-se, não crie-se. A luz existia, mas não se manifestou.
Então, num determinado momento da eternidade, Deus diz: manifeste a luz, e a luz se manifestou. Então eu entendo que não tem como a criação acontecer senão por meio da luz. A luz é o primeiro ato para a ordem. Até então, o que nós temos é um caos, é uma desordem, é trevas. Porque todo tipo de desorganização é trevas. Você já viu quando a sua vida, quando você vai fazer uma mudança, por exemplo? Aí você chega, bota tudo na caixa, tira tudo, aí você chega no imóvel, tira tudo da caixa, põe tudo solto, jogado, chega adoece, né? Ai, tem que guardar tudo, aquela bagunça, você tropeça em cima dos móveis, cama na sala, aquela bagunça toda, e você fica naquele desespero. Por que você fica desesperado? Porque está um caos. E o que você precisa? De ordem. A ordem é a criação. Por isso a Bíblia vai dizer que Deus criou. Embora a gente não tenha lido isso, estou falando sobre isso para que a gente possa entender a partir de onde nós lemos. Deus trabalha com uma organização. É por isso que quando Jesus vem ao mundo, Jesus vem a um mundo de caos. E o que é que Jesus vai falar nesse mundo de caos? Eu sou a luz do mundo. Então nós vamos ter uma organização a partir de Cristo. O que Jesus estava dizendo é que a terra tem uma possibilidade de ordem a partir dele. Entende? Então o que acontece, amados, é que aonde houver desordem, aonde houver caos, aonde houver pecado, há luz. Há uma luz que foi ordenada por Deus para se manifestar. Talvez a sua vida esteja em caos, talvez esteja em desordem, talvez os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua família, a sua vida estejam vivendo um tempo de turbilhão, de desorganização, de caos, e você não vê perspectiva. Porém, há uma palavra de Deus já dita através de Cristo Jesus para você, dizendo: olha, quando eu entro na sua vida, eu sou a luz. A luz não vem de você, a luz não parte de você, eu sou a luz. Então a partir da luz nós vamos ter a criação. A partir do versículo 20, a gente vai ver a criação da terra, a separação da terra e das águas. A gente vai ver a criação dos vegetais, do céu, das estrelas, lua. Deus vai mandar o luzeiro maior governar o dia e o luzeiro menor governar a noite. Então nós vamos ver aqui esta ordem em Gênesis. Deus está organizando a sua criação, e à medida em que Ele vai fazendo a criação acontecer, Ele já vai dando uma ordem a ela. E é no partir do versículo 20 que nós vamos ver Deus mandando os animais, os grandes animais marinhos serem criados, e os animais terrestres serem criados, e ao mesmo tempo que Ele cria, Ele dá uma ordem. Ele fala: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Tudo aquilo que tem vida em Gênesis, e é a partir daí que eu quero refletir com você, tudo que tem vida em Gênesis deve fecundar e multiplicar e encher a terra. Porque Deus é um Deus de ordem. Quando Ele cria as coisas é para uma ordem. Deus é organizado. Ele já não chegou e encheu a terra de gente. Pronto, está lotado. Já criei o Japão logo já para poder encher metade da terra. Não, Deus não fez isso. O que Deus fez? Deus falou: eu vou colocar 2 seres humanos na terra, e eles vão se multiplicar. Porque Deus sempre teve uma mentalidade de participação da criação. Ele quer ver a sua criação se multiplicar. Deus quer ver a sua criação, e assim manifesta-se a sua glória, quando a sua criação manifesta vida. E a vida se dá quando há uma fecundação. É incrível quando a gente vê, a Elisângela está ali grávida, né? A gente vai vendo a barriguinha dela crescendo. O Wellington também está grávido, a barriguinha dele também está crescendo, né, Wellington? A gente vai vendo a barriguinha da Elisângela crescendo ali. Gente,
Por mais avançada que seja a tecnologia, a ciência, não há como trazer fecundação, a não ser que seja pelo espermatozoide. Ninguém consegue reproduzir uma vida. Ninguém consegue em laboratório criar uma vida. Vida só se cria com vida, porque esta é uma ordem de Deus. Pela vida, a vida é gerada. Então Deus ordena que a criação se multiplique com vida. As árvores produzem fruto, então as árvores que produzem fruto, eu ordeno que sejam fecundas e se multipliquem. Animais, vocês são fecundos, se multipliquem, sejam fecundos e se multipliquem. Homem, quando Deus cria então o homem, Deus cria o homem para se multiplicar. Seja fecundo, multiplique-se sobre a terra. Só que tem uma ordem interessante de Deus que nessa ordem de fecundar e multiplicar, é interessante porque não dá para fazer sozinho. O homem se sente só, porque ele vê os animais se multiplicando. Ele vê os animais juntos. Ele vê a vida se reproduzindo. Ele vê a terra se enchendo. O jardim está sendo aperfeiçoado na vida, que se recria a cada dia. Adão está só. Adão sente a solidão, não é porque Adão tinha pecado, nada disso. Não é aquela solidão fruto do pecado. A solidão de Adão era fruto da não manifestação da vida. Entende? Ele não tinha como viver em plenitude. A sua vida era limitada. Era metade. Ele não tinha como reproduzir vida. Deus olha para Adão, fala: não é bom que o homem esteja só mesmo, não. Vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus então cria a mulher. A mulher então recebe a semente do homem e ela reproduz. Agora, a reprodução não é mais de um ou menos do outro. É fruto de uma aliança. E essa é a lei de Deus. Fruto é resultado de aliança. Repita comigo: fruto é resultado de aliança. É por isso, querido jovem, que só pode ter sexo depois do casamento, porque esta é a lei de Deus. Quando você produz fruto sem ser por aliança, é pecado, é solidão, está errado, porque a Bíblia inclusive diz que o sexo já é aliança, já é o casamento. Casou como? É quando vem no altar? Não, é quando comete o ato sexual. Se unem, se tornam uma só carne. A partir daí vem o fruto. Essa é a visão bíblica. E aí o fruto é resultado dessa aliança. Porque é assim, toda aliança produz fruto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, como eu posso viver uma vida frutífera? Será que Deus quer que eu seja frutífero? Sim ou não? Sim. Claro! Eu fui chamado para frutificar. É por isso que em Israel as mulheres ficavam desesperadas quando estavam estéreis. Porque Deus nos chamou para frutificar. Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Vem Jesus agora, veja só, o que aconteceu então? Nós vamos ver aqui que Deus cria então o homem, e Deus cria o homem o quê? A sua imagem conforme a sua semelhança. Tem uma coisa interessante aqui em Gênesis que diz assim, que as coisas devem se multiplicar conforme a sua espécie. Não é isso que diz o texto? Multipliquem conforme a sua espécie. Não pode ser transgênico.
tem que ser da mesma espécie, isso é bíblico. Tem que se multiplicar conforme a sua espécie. Irmão, não vai com esse papo, mas todo mundo está fazendo aí, não tem problema nenhum. É errado. Há uma ordem de Deus: se multiplique conforme a sua espécie. Não tem como o homem multiplicar com camelo, com outro homem, porque o homem com o homem não é da mesma espécie, dá choque. O que acontece é o seguinte: nós não podemos nos multiplicar com alguém que não seja da mesma espécie. Temos que ser da mesma espécie. E para ser da mesma espécie, é óbvio que Deus criou o homem e criou a mulher, para que haja essa fecundação e haja multiplicação. É por isso que no reino de Deus também há a mesma espécie. E é sobre isso que eu quero falar com vocês e encerrar aqui a mensagem nessa noite. Não agora, mas eu quero nessa direção para o encerramento da mensagem. Porque o que acontece é que Deus criou um homem perfeito. Deus criou um homem sem pecado. Deus criou um homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus disse a esse homem perfeito o quê? Crescei, multiplicai, fecundai, multiplicai, enchei a terra. O que Deus estava querendo era que a sua natureza, o seu caráter, a sua imagem pudesse se multiplicar na terra. Quando Deus então cria todas as coisas, o que Deus estava querendo era que toda a terra fosse um reflexo da sua própria glória. Deus queria que a terra revelasse a sua vida, fosse a imagem dele, porque quando Deus cria qualquer coisa, Deus está criando todas as coisas para a sua glória. Entende isso? O que é criar para a glória de Deus? Ser a imagem de Deus, refletir a natureza de Deus. Deus criou os céus para refletir a sua glória. Refletem, e a Bíblia fala sobre isso, os céus refletem a glória de Deus. É para refletir a sua glória. Deus quer que a sua identidade se manifeste em toda a criação. E Deus pega o homem e Ele fala: homem, agora você que é a minha imagem, reflita a minha glória na criação, reproduza-se. E à medida em que você for enchendo a terra vai sendo cheia da minha glória, porque o homem é a minha imagem. Só que o homem pecou. O homem pecou, feriu o coração de Deus. A Bíblia vai dizer que o homem se tornou inútil. O homem agora vai reproduzir aquilo que ele é. Há uma ordem natural, conforme a sua espécie. Se o homem está deformado, ele vai reproduzir o quê? Deformados. O homem não tem como reproduzir outra coisa, senão o pecado. E é isso que nós vamos ver na Bíblia. O homem vai reproduzir o pecado, e vai reproduzir o pecado, e vai reproduzindo o pecado. Por que família é tão importante? Família é importante não é por causa de solidão, não. Família é importante porque nós estamos continuando a nossa espécie. E quando eu digo a nossa espécie, não estou falando nem da espécie humana. Eu estou falando dos nossos valores e princípios que temos dentro de casa. Isso vai sendo reproduzido. Irmãos, o maior lugar onde o Evangelho deve ser vivo é na nossa casa, é em nossas vidas, na vida de nossos filhos. Será que nós estamos refletindo a glória de Deus na vida dos nossos filhos, em nossas famílias? Que a glória de Deus se manifeste, porque fomos criados para isso. Agora, o que vai acontecer é que o homem vai reproduzir conforme a sua espécie, e o homem está em pecado. Há uma deformação, há um caos novamente, e agora nós vamos precisar de Jesus. Mas o que a Bíblia diz, então, é que Deus cria o homem para ser conforme a sua imagem e semelhança. Lá em João, no capítulo 15, nesse caos, a gente tem uma ordem e a gente agora tem um problema. A ordem é que nós multipliquemos
conforme a imagem e semelhança de Deus. Qual é o problema? É que não tem como, porque nós pecamos e estamos separados da glória de Deus, diz Paulo em Romanos. E agora, o que nós vamos fazer? Bem, a gente tem uma solução aqui em João capítulo 15. Olha que palavra tremenda. João 15. João capítulo 15. A gente tem essa palavra de Jesus dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá o quê? Fruto. Deus criou as coisas para que dê o quê? Tudo que tem vida deve dar o quê? Jesus então está dizendo que toda vara que estiver nele dá fruto. Aí ele diz assim, que aquele que estiver nele e não dá fruto, ele atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. E aí vem Jesus dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está dizendo? Que só tem uma maneira da gente reproduzir conforme a espécie. Se nós estivermos ligados em Jesus. Quem está ligado em Jesus vai poder reproduzir conforme a espécie. Qual é a nossa espécie? A imagem e a semelhança de Deus. Só pode reproduzir quem estiver ligado em Cristo Jesus. E a ordem de Jesus é: fecundai, crescei, multiplicai, enchei a terra. Deus conta com você para crescer, multiplicar e encher a terra. Esse crescer é o fecundar-se, é o ser gerado. Há uma ordem de Deus. Como é que eu sou gerado? Em Cristo. À medida em que eu vou andando com Cristo, conhecendo de Cristo, amando a Cristo, eu estou sendo gerado, estou sendo gerado. Quanto mais eu aprendo de Cristo, quanto mais eu aprendo a ser seu discípulo, mais eu vou sendo gerado, mais eu vou sendo gerado. Quanto mais a vontade do Pai vai se manifestando na minha vida, e menos a minha vontade, mais eu vou sendo gerado. Até um dia em que eu não só cresço, mas agora eu multiplico. Eu vou dar fruto como Jesus dá fruto. Eu vou reproduzir como Jesus reproduz. Querido, Deus não chamou você para ser estéril. Tem gente que se sente estéril. Talvez nessa noite, querido, você se sinta um inútil para Deus. Esteja se sentindo fraco. Esteja se sentindo um estéril. Não está reproduzindo. Os sonhos que você tem sonhado a respeito de Deus na sua vida estão minguados, estão xoxos, estão insossos. Quero dizer uma coisa para você: esta não é a natureza que Deus criou para você. Deus chamou você para produzir fruto e muito fruto. Então, querido, Deus chamou você para estar ligado à videira verdadeira. Ligue-se à videira. Nessa noite, não é você que se reproduz, não é a vara que se reproduz, é a vara que está ligada na videira. Então Deus quer que você esteja ligado à videira. Agarre-se na videira, ame a videira. Olha, se disponha a viver se alimentando da videira. Grude-se. Se você não se ligar à videira, se você apenas se simpatizar com a videira, você não vai produzir fruto. Tem que estar ligado, tem que se dispor, irmãos. Isso é disposição de coração, isso é decisão. Sabe quando você decide alguma coisa? A decisão, ela tem que vir junto com a determinação. Se só decidir e não fazer, não vai acontecer nada na sua vida.
Você já viu alguém decidindo alguma coisa e não fazer? Ah, eu decido ser rico. Aí está em casa, dorme o dia inteiro. Está decidido? Estou decidido, eu vou ficar rico mesmo. Como? Não sei, mas eu vou ficar rico. Eu vou abrir uma grande empresa. Aí está esperando o quê, meu querido? Um rapaz chegou para mim uma vez, aí ele era um microempresário. Olha o que esse rapaz fez. Ele largou a empresa dele para viver do reino. O que já é complicado, né? Porque o que é viver do reino? Né? O viver do reino não é você parar de trabalhar e ficar dentro da igreja. Pois foi isso que ele fez. Ele largou o trabalho e começou a ficar só na igreja. E aí ele falou assim: não, eu abri mão de tudo, agora eu estou vivendo do reino, e Deus assim vai me manter, eu tenho certeza que Deus agora vai me sustentar. Aí eu falei assim: e como é que você está? É porque eu perguntei para ele: como é que você está se mantendo? Porque não era um jovenzinho, era um homem já adulto. Como é que você está se mantendo? Aí ele: não, o Senhor está me mantendo. Eu falei: aleluia. Mas como que funciona esse sustento de Deus na sua vida? Como é que está funcionando isso? Me explica melhor, seja mais claro. Aí ele falou: não, meu pai e minha mãe estão me bancando. Seus pais são crentes? Não. E seu pai? Como é que seu pai vê isso? Ele fala: não, às vezes o diabo se levanta. O diabo do meu pai se levanta. Às vezes o diabo se levanta e atenta meu pai. E meu pai começa a brigar comigo, me chamando de vagabundo, porque meu pai não entende as coisas espirituais. Aí eu falei: não, meu querido, acho que é você que não está entendendo a realidade espiritual. Porque a ordem de Deus é que você trabalhe. Você tem que trabalhar. Como é que você quer viver na terra sem trabalho? Se a ordem de Deus é que para que vivamos, trabalhemos. 6 dias. Temos que trabalhar. Que visão é essa? Aí ele não concordou muito comigo não, porque ele falou que Deus mandou. Então eu falei: então tudo bem, então fica na sua visão aí, sem problema. Ele satanizou o pai. Que testemunho esse homem está passando para a família? Irmãos, não há decisão sem determinação, sem atitude. Quando você fala para Deus: Deus, eu quero fazer diferença. Eu acho muito lindo o final do ano, né? Culto de virada de ano. Muita gente chega e fala assim: agora não, o ano que vem eu vou fazer diferente, eu vou trabalhar na igreja, eu vou trabalhar no reino, eu vou servir ao Senhor eu vou me dedicar mesmo. Agora, né? Para valer. As coisas velhas passaram. Aí vem, né? Agora tá lá, primeiro domingo, tá animado, tá na igreja, vem no culto de quarta, vem tudo, reunião de oração, tá em tudo aqui, tá animado, tá determinado. Aí passa a segunda semana, aí some, passa a terceira, some, passa a quarta, terminou janeiro, cadê o irmão? Ih, sumiu. Não, é porque eu tive que... Sumiu. O que acontece? Pouco fôlego. Às vezes as nossas decisões, elas não têm fôlego, porque nós acabamos abandonando os nossos projetos espirituais. Irmãos, Deus nos chamou para multiplicar e encher a terra. Não desista disso até que toda a terra seja cheia de Jesus. Você é ou não é um discípulo de Cristo? Você é ou não é um fruto de Jesus? Se eu sou um resultado de Jesus, se eu fui fecundado, se eu sou um fruto dele, então eu tenho que reproduzir ele. E é isso que Jesus está dizendo: quem não estiver ligado em mim, quem não estiver puro em mim, não pode me reproduzir. E eu fui chamado para reproduzi-lo. Mas como eu quero ver uma terra, a imagem e a semelhança de Deus. Se o Brasil tivesse o coração em Cristo, conhecesse a Cristo, fosse fruto da igreja, reprodutora de Cristo Jesus, a gente não estava preocupado com quem ia ganhar as eleições, porque a gente ia ter certeza absoluta que esta nação seria feliz porque ela serve ao Senhor. Mas hoje,
A expectativa da nação está em um homem ou uma mulher que assuma o poder. Nós estamos esperando que o Brasil mude através de homens. Nós estamos desesperados por uma solução de um homem, de um ser humano. Não há saída, irmãos. A saída da igreja está do Brasil está em gente que reproduza Cristo, gente que tome a decisão. Essa decisão não pode partir do poder, essa decisão parte da igreja, parte de gente que tem o coração em Cristo, parte de gente que conhece a Jesus, que conhece a natureza de Cristo, que conhece o caráter de Cristo, que conhece a vida de Cristo e que está disposto a reproduzir Cristo. É essa a igreja, é essa comunidade que vai transformar o Brasil. Que o mundo olhe para a igreja e fale: nos dê uma saída. Que o governo olhe para a igreja e diga: nos dê uma saída. Porque há uma palavra de Deus para a nação brasileira a partir da igreja. Você entende isso, irmão? Então, o que tem que haver? Decisão no coração. Como é que está a sua vida? Você está infrutífero? Você está estéril? Como é que está o seu coração? Tem uma palavra de Deus para você: crescei, multiplicai, enchei a terra. Crescei, multiplicai, enchei a terra. Para de ser estéril, para de se envolver nas lamas, muitas vezes do seu próprio coração, dos seus sentimentos. Sabe, tem gente que tá vivendo uma vida amargurada, amarga, sem sal da terra, sem luz, sem vida, uma vida amarga, fosca pelas dores, pelo passado, fica se enrolando, se embrenhando no seu passado. Para com isso, irmão. Para com isso. Para de viver essas dorezinhas, essas amarguras, essas angústias. Para de viver esse passado. Para de pensar pobre. Pense no reino. Desenvolva o amor. Olha, Jesus, quando estava naquela cruz, sabe o que Jesus fez? Jesus não ficou naquela cruz assim falando: caramba, estou sentindo dor demais. Ô desgraça de homem, o que eu vim fazer aqui? Não, Jesus não pensou assim. Jesus amou até os seus inimigos na hora da sua dor. Ele estava ali naquela cruz de forma justa ou injusta? Injusta. Porque ele não podia morrer, legalmente falando, porque ele não tinha pecado. Ele toma sobre si os nossos pecados. Não era ele. Quem tinha que morrer era eu e você. Ele estava ali em nosso lugar. Então, o que acontece é que sua morte foi injusta para ele. Mas naquele momento que ele estava naquela cruz, naquele momento que ele estava sentindo a dor, naquele momento em que ele estava sentindo ali a sua vida se esvaindo, sabe o que ele falou para aqueles homens que estavam odiando a ele e sem nenhum pingo de arrependimento no coração? Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, porque havia amor, e onde há amor há vida. E às vezes a gente não tem condições de perdoar o nosso irmão. A gente não tem condições de liberar o nosso passado. Porque a gente fica se entramelando na nossa lama de angústias. Aí nos impede de ser frutíferos, de crescer. Para com isso, irmão. Tem vida de Jesus para você. Quando você experimenta a vida, você passa pelas dores amando. E você aprende a amar os seus próprios inimigos. Que você e eu sejamos frutíferos e multipliquemos sobre essa terra a vida e o caráter de Jesus. Vamos orar? Eu gostaria de te convidar a ficar em pé. Jesus quer acabar com a sua esterilidade nessa noite. Ele quer curar o seu coração. Ele quer que você reproduza a sua imagem, conforme a sua semelhança. E você só pode fazê-lo em Cristo Jesus.
Nessa noite, deixa o Senhor entrar. Deixa o Senhor tocar naqueles pontos que estão te esterilizando, nesse câncer que está matando você aos poucos. Deixa Cristo entrar. Deixa o Espírito de Deus manifestar amor na sua vida, sarar o seu coração. Eu não sei onde, até a profundidade que foi essa dor, essa ferida, esse passado, essa história, mas eu quero te falar uma coisa: há amor inesgotável para você, há cura de Deus para a tua vida. Deus não criou você para ser estéril. Deus não criou você para a morte espiritual. Deus não criou você para a esterilidade. Ele te criou para a vida. Nessa hora, você que quer a cura de Deus, o toque de Jesus, a purificação de Cristo, para que você reproduza a vida de Jesus, quero te convidar a vir aqui à frente, que nós vamos orar. Nós vamos orar. Deixa Jesus curar você. Deixa Jesus mudar a sua história. Deixa Jesus apagar o seu passado. Deixa Jesus curar as suas dores. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Deixa Ele te tornar frutífero. Você está se sentindo infrutífero, estéril? Coloca isso diante de Jesus. Deixa o milagre da vida se reproduzir em você. Chega de morte espiritual. Chega, dá um basta. Deixa a vida se reproduzir nessa noite. Deixa o Espírito de Deus vir sobre você. Deixa a cura de Deus vir. Tome essa decisão. Tome essa decisão. Em nome de Jesus.